Boa noite, amada igreja. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que alegria, né, irmãos? Como é bom estarmos juntos mais um domingo, terminando o mês do aniversário da igreja, esse belíssimo mês de agosto, em que a nossa igreja celebra 36 anos de organização. E como é bom sabermos que, nesse tempo, o Senhor tem nos dado a alegria de olharmos para as Escrituras e reconhecer a verdade revelada por Deus. Amados irmãos, nessa noite iniciamos uma nova exposição bíblica de um novo livro da Bíblia, como os irmãos já estão vendo e já sabem, a primeira carta de João. Quem já leu a primeira carta de João? Levante sua mão. Olha que bênção, quase a maioria já fez a leitura dessa belíssima carta. Eu quero aqui encorajá-los aqui, nesse tempo em que formos examinar aquilo que João escreveu, você possa na sua casa, ao longo da semana, estar lendo essa carta. É uma carta belíssima, irmãos. E João tem uma mensagem. A mensagem de João nessa carta, de 1 João, é a seguinte. Anote aí, é importante que você traga papel e caneta para que você possa estar fazendo as anotações e lhe ajudando no entendimento e na prática que precisamos buscar. A mensagem de João nessa primeira carta é a seguinte. O discípulo de Jesus tem convicção de sua salvação e segurança no relacionamento com Deus e seus irmãos. Que belo, né? O resumo de todo o ensinamento de João nessa carta é este, de uma forma bem simples. Vamos todos juntos falarmos? Nós temos aí a projeção no Data Show. Todos juntos? O discípulo de Jesus tem convicção de sua salvação e segurança no relacionamento com Deus e seus irmãos. Dessa forma, fica bem mais fácil entendermos a mensagem que João quer comunicar. E aí, queridos irmãos, antes de nós lermos o texto, iniciarmos a exposição dessa noite, eu quero rapidamente aqui pensar um pouco com os irmãos aquilo que há de ser trabalhado ao longo dessa jornada, a primeira carta de João, algo muito importante. Vejam só, na vida, todos nós desejamos e buscamos estabilidade, não é verdade? Nós desejamos estabilidade emocional, nós desejamos estabilidade na nossa vida profissional, relacional, econômica. Amados irmãos, a estabilidade é algo muito importante. Temos uma vida consistente, temos uma vida segura, esse é o propósito de Deus. Mas nem sempre é assim a vida. Há momentos em que nós lidamos com situações, se nós não tivermos uma prática bíblica, a estabilidade ela vai se exaurindo, começamos a entrar num contexto de crises, de problemas e perdas de certezas. E a perda de convicção é algo muito sério. Então, algumas questões centrais que nós temos que pensar na nossa vida, se desejamos ter estabilidade, é uma pergunta muito básica. Seria primeiramente o seguinte, eu gostaria que você pensasse nisso. A pergunta é, você tem certeza que a sua vida está agradando a Deus? Não é uma questão importante, irmãos? Não sabemos o tempo de vida que teremos. E se temos uma única vida para viver, como que essa vida vai ser vivida? Uma segunda questão importante, você tem certeza que é salvo? Você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem certeza que sua fé é verdadeira e é aceita por Deus? Você tem certeza que está se relacionando da forma correta com seus irmãos? Você tem certeza que está fazendo a vontade de Deus na maneira como você lida com os conflitos interpessoais, da maneira como que você lida com as situações, as problemáticas dentro da sua casa, no seu local de trabalho, com as pessoas com as quais você se relaciona? Então a pergunta é a seguinte, como eu posso ter certeza que Deus está se agradando de minha vida em questões tão sérias, básicas e fundamentais como essas? Como eu posso ter certeza que eu não estou sendo enganado? Amados irmãos, então a exposição da primeira carta de João nos ajudará muito a entendermos todas essas questões básicas e fundamentais. E agora então partindo para o texto dessa noite, nessa noite nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 1 a 4, ok? E nós vamos observar algo muito interessante. A grande ideia da mensagem nessa noite é, a do texto que nós vamos expor, a alegria abundante só é alcançada por aqueles que têm comunhão com Deus e com seus irmãos.
Vamos todos juntos falarmos? A alegria abundante só é alcançada por aqueles que têm comunhão com Deus e com seus irmãos. Vamos orar? Deus, estamos à Tua presença, Pai, e Te louvamos porque Tu nos criastes para termos uma vida abundante. Nós Te louvamos, ó Pai, porque Tu queres que tenhamos essa vida que é marcada pela alegria. O Teu povo não é um povo triste. O Teu povo, ó Pai amado, não é um povo que vive a lamuriar, a lamentar e, ó Deus, a se entregar a dores e tristezas que passamos pela vida. Mas o Teu povo é um povo alegre, é um povo que tem prazer, é um povo, ó Deus querido, que verdadeiramente Te conhece e conhece os seus. Por isso, Pai, ministra no nosso coração como igreja. Essa jornada que hoje iniciamos, a exposição da primeira carta de João, que ela possa edificar o Seu povo. Que ela venha atrair, ó Pai, aqueles que hão de ser salvos, para que se rendam a Cristo, arrependendo dos seus pecados e recebendo como único e suficiente Salvador. Ó Deus amado, que sejamos uma igreja, ó Pai, que verdadeiramente Te ama e faz a Sua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá então, primeira carta de João, 1, de 1 a 4. Vejam só. Assim diz João: Ora, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, do verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amados irmãos, Deus não é mesquinho. É impressionante percebermos isso, porque João está falando que Deus deseja, Deus providenciou tudo para que tenhamos uma alegria completa, vivamos uma vida de forma plena. Portanto, com isso percebemos algo do caráter de Deus. Deus não é mesquinho. Quando nós pensamos acerca desse fato, pare um pouco agora e observe tudo que Deus criou. Pare e pense um pouquinho. Traga aí à sua memória aquilo que você tem conhecimento do cosmo criado por Deus, do microcosmo existente numa célula. Pare um pouco e pense como que tudo que Deus criou é perfeito. Amados e queridos irmãos, Ele criou com uma abundância de detalhes que ainda a ciência avançada do século 21 está descobrindo. É impressionante, não é? Quem é que gosta de biologia? Olha que fantástico. Quem é que gosta de física? Astrofísica, né? Você começa a imaginar, você começa a trazer à sua memória uma série de informações que lhe ajudam a perceber essa realidade da perfeição da criação de Deus. E, queridos irmãos, o fato é o seguinte: se houver séculos no futuro, não sabemos o dia de amanhã, ainda continuará a descobrir, a ciência ainda continuará a se dar com informações novas que resultam dessa criação desse Deus maravilhoso. Amados e queridos irmãos, observe algo importante: Deus não somente criou tudo perfeito, mas criou para o louvor de sua glória. O que nós precisamos entender é que a sua criação revela o seu caráter, a sua santidade, a sua majestade. Quando nós estamos diante dessa carta de João, é isso que João está comunicando nessas palavras iniciais. Eu e você, nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
eu e você fomos criados para termos prazer em Deus. Na vida buscamos o prazer. Buscamos a estabilidade, buscamos a saciedade, buscamos realmente viver uma vida que realmente vale a pena viver. E a vida é maravilhosa, meus amados irmãos. É muito bom viver. Queridos, o que precisamos compreender é que se o seu prazer não está em Deus e fazer a sua vontade, a sua vida continuará incompleta. O que nós precisamos compreender é que você pode ter títulos acadêmicos, você pode ter uma carreira profissional de sucesso, você pode ser um funcionário público do mais alto escalão, você pode ter uma vida financeira estável, você pode ter uma família estável, mas ainda assim continuará incompleta se Deus não for a fonte do seu prazer, do seu contentamento. Amados e queridos irmãos, sabe por quê? Como eu já disse anteriormente, nós fomos criados para glorificar a Deus e ter prazer nele e fazer a sua vontade. Nada nessa terra, das coisas criadas por Deus, são capazes de ocupar o lugar que é somente dele. Então, quando nós lidamos com essa exposição da primeira carta de João, lembre-se disso, Deus não é mesquinho. Lembremos-nos que a nossa completude está em Deus e neles realmente podemos viver. Por isso que a grande ideia da mensagem desse texto é que, todos comigo, a alegria abundante só é alcançada por aqueles que têm comunhão com Deus e com seus irmãos. Vejam, já nos primeiros 4 versículos dessa carta, João ele já apresenta tudo o que ele vai falar ao longo da carta. É uma abertura, uma introdução maravilhosa. E primeiramente, meus amados irmãos, versículo 1 e 2 há de nos mostrar o autor e o seu testemunho. Olha que impressionante. Olhe na sua Bíblia, por favor. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, olha que interessante, João, quando ele fala, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos, ouvimos, vimos, tocamos, presenciamos. João está falando de algo que diz respeito à sua própria pessoa. Quem é o autor? Já está dito, é João. A carta, essa primeira carta de João, ela foi escrita no ano 85. Quando João escreve essa carta, ele não faz como Paulo faz, não faz como Pedro faz, não faz como os outros autores do Novo Testamento fizeram, quando apresentam, faz uma saudação formal. Interessante, nós não encontramos essa carta, uma saudação como a saudação paulina. Por quê? Olha que interessante. A carta de João são homilias de João. São mensagens que ele escreveu à igreja, que ficavam numa vasta região da Ásia Menor, e o foco principal, a igreja principal, qual é a igreja principal da Ásia Menor? Acabamos de expor uma carta para essa igreja. Qual que é a igreja? Isso! Vamos lá, irmãos. Acabamos de expor Efésios, não podia ter errado, não. A carta aos Efésios. Olha que fantástico, quando nós pensamos nisso, é uma carta dirigida à igreja em Éfeso, às igrejas circunvizinhas, naquela região de Éfeso, da Ásia Menor. E aí então, meus amados irmãos, é uma carta que nos traz várias mensagens, ensinos, dados pelo apóstolo João às igrejas daquela região. E é interessante que ele começa então, não dizendo quem ele é, mas dizendo que ele é testemunha ocular. É muito importante perceber isso pela forma como ele diz. Então, quando ele dá o testemunho, quando ele fala, qual é o testemunho de João? Qual é o assunto? Quem é o personagem principal dessa carta? O verbo da vida. A palavra da vida. E quem é a palavra da vida?
o Senhor Jesus Cristo. Amados, vejam que aquilo que ele está falando aqui, por que ele vai usar verbos que remetem a algo concreto? Veja, o que vimos, ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam. Ele está querendo dizer algo muito importante. Jesus Cristo é uma pessoa de carne e osso. Já os irmãos entenderão porque ele faz questão de colocar dessa forma. Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Quando ele continua a falar de Jesus, ele vai falar que ele ouviu, e aqui, meus irmãos, é tão interessante porque ele quer dar uma ênfase mostrando que com os seus próprios ouvidos. A ideia é essa: olha, eu ouvi com esses meus próprios ouvidos. Já viram pessoas que usam desse recurso para enfatizar o que ele quer comunicar? Com esses olhos, com essas mãos, não é? Então, ele quer enfatizar que aquilo que ele ouviu com os próprios ouvidos, viu com os próprios olhos, observou atentamente e tocou com as suas próprias mãos, é algo concreto, é verdadeiro. E aí então, meus amados irmãos, qual que é a mensagem do verbo da vida? Olha para o texto, por favor. Ele diz o seguinte, versículo 2: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. O que ele proclama? Qual é a mensagem do verbo da vida? Qual é a mensagem do verbo da vida? Exatamente. A vida eterna. Essa carta de João nos ajudará, como povo de Deus, a termos convicção da vida eterna. Ontem, quando nós saímos para fazer o evangelismo, a evangelização aqui no bairro, né, a evangelização, aí uma pessoa perguntou para mim, a Fernanda estava junto e o Alexandre também, né? Você tem certeza, né, isso, Fernanda? Você tem certeza que existe vida ou morte eterna? Porque esse era o nosso assunto. As pessoas têm dúvidas, e é natural que tenham dúvidas. Então João não quer que os discípulos do Senhor Jesus tenham dúvidas. E aí, queridos irmãos, por isso nós temos que parar e pensar: você tem certeza que é nascido de Deus? É uma questão que ele vai trabalhar nessa carta. Você tem certeza do perdão de pecados e da vida eterna? Se você morreu hoje, você tem certeza que vai para o céu? E aí então ele escreve porque ele quer que os seus leitores tenham convicção. A igreja de Cristo Jesus não pode ser uma igreja que viva com dúvidas, com insegurança acerca da sua fé. Então, meus amados irmãos, João está dando testemunho do verbo da vida, e esse verbo que transformou a sua própria vida. O que João quer é que os seus destinatários, assim como ele, também tivessem plena convicção. E é interessante, o que João está fazendo? O que Jesus mandou. Lembremos-nos, meus amados, quem tem vindo nas quartas-feiras, tem me ouvido falar isso constantemente, que o Senhor Jesus, lá em Lucas 24, 48, 49, vai falar o seguinte: vós sois testemunhas dessas coisas. Quando nós olhamos para Atos 1:8, Jesus fala: ser-me-eis o quê? Testemunhas. O que João está fazendo é cumprindo uma ordem de Jesus de ser testemunha. Então, como testemunha, ele diz aquilo que ele viu com os próprios olhos, tocou com as próprias mãos, ouviu com seus ouvidos e observou atentamente as atitudes. O que João então quer que se compreenda é que é um testemunho autêntico, verdadeiro. E é por isso, amados irmãos, que eu tenho mostrado à igreja a necessidade de nós sabermos contar o nosso testemunho de conversão. E o nosso testemunho cristão precisa ser um testemunho em que atraia pecadores perdidos a Cristo Jesus, de modo que, ao olharem para nós, eles vejam Cristo no nosso modo de pensar, de sentir e de agir. E aí então, lembremos um pouco da história de João, o apóstolo. Lembram-se que eu falei que ele é uma pessoa que teve a sua vida profundamente transformada pelo Senhor Jesus? Amados irmãos, João, antes da sua conversão, ele era um homem de temperamento tempestuoso. Ele era sanguíneo, explosivo. Tanto é que ele
e seu irmão são conhecidos como filhos do trovão. Pavio curto, não levava desaforo para casa. Era uma pessoa que o Evangelho de Lucas, por exemplo, lá em Lucas, nós não vamos ler, só vou aqui fazer menção. Lucas 9, 49 e 50 vai falar que João, ele se irrita e proíbe o exorcismo que não era feito pelos 12 apóstolos. Ele pede para Jesus mandar eles pararem. Olha a característica da personalidade dele, do caráter dele. Lá em Lucas 9, 51 e 56, ele e seu irmão Tiago ficam ofendidos com a recusa da aldeia samaritana de receber Jesus, e a semelhança de Elias, João, o apóstolo dessa carta, ele fala para o Senhor Jesus, sugere que peça para Deus mandar fogo do céu e matar todo mundo. É um apóstolo de Jesus. Diga aí. Olha o temperamento desse homem. Pavio curto. Não está dando certo? Execra, né? Executa. Amados irmãos, o autor dessa carta teve a sua vida transformada por Jesus. Teve o seu caráter transformado. Teve a sua personalidade transformada. E só Deus pode fazer isso. Só Deus pode entrar nas áreas mais profundas da nossa alma, da nossa psique, e nos transformar para o louvor da sua glória. Há dores e feridas e bloqueios que o homem não é capaz de removê-los, mas Deus pode. E Deus transforma. É o que ocorre com a vida de João. Lá em Marcos 10, 35, 45, a mãe de João pede que os seus filhos sejam os melhores do reino de Deus e se assentem um à direita e outro à esquerda de Jesus. Olha a mãe que tem. Interessante, não é? Amados, qual é a visão da Igreja Batista da Liberdade? Vamos falar todos juntos? Uma igreja que ama Deus, transformando vidas e famílias pela mensagem da cruz, a partir do bairro da Liberdade até os confins do mundo. Observem, uma igreja que ama Deus. E uma igreja que ama Deus, ela é uma agência de Deus para transformação. Uma igreja que ama Deus, ela é uma agência do reino de Deus para transformar indivíduos e famílias, pessoas e famílias. E essa transformação principia na minha vida, na minha família, na tua vida, na tua família. O evangelho que cremos, o evangelho da cruz, é o evangelho que transforma. E queridos irmãos, temos que parar e pensar, que transformação eu preciso viver na minha vida? Quais são as áreas da minha vida e que tenho vivido tenho vivido de uma forma reprovável aos olhos de Deus? Quais são as áreas da minha vida que tenho pecado contra o Senhor e preciso arrepender-me, confessar meus pecados e abandoná-los? Quais são as áreas da minha vida que preciso dar frutos dignos de arrependimento? Cada um de nós temos áreas a serem transformadas e aperfeiçoadas, umas com maior intensidade, outras com menor intensidade. No entanto, todos nós temos. Quais são as suas? Quais são os de sua família? Como está a saúde do seu lar? Como que está a saúde dos seus relacionamentos entre irmãos em Cristo? Esse é um assunto recorrente na carta de João. Então, amados, quando nós olhamos para a carta de João, estamos vendo uma carta que trata de transformação. É uma carta que diz respeito àquilo que, como Igreja Batista da Liberdade, somos e necessitamos gradativamente, progressivamente viver, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, dia a dia, passo a passo de obediência e comprometimento em fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, então quando olhamos para essa carta, nós temos uma carta belíssima. Então, conhecer pessoalmente Jesus Cristo transformou a vida de João, o homem irado, para o homem amoroso. Às vezes a gente acha que isso é impossível, né? A gente fala, aquela pessoa ali, jamais. Rapaz, nem Deus muda. Às vezes a gente pensa isso, irmãos. Mas quando o Evangelho chega, quando a mensagem da cruz alcança o coração dessa pessoa,
transforma o seu modo de pensar, transforma os seus sentimentos, transforma as suas atitudes. E eu lhe pergunto, que transformação você precisa viver na sua vida? Investigue a sua vida. Que transformação precisa haver no seu modo de pensar, sentir e agir? Um homem impaciente era João, mas tornou-se um homem sereno. João era um homem inseguro, mas transformou-se no homem seguro da vida eterna, porque ele conheceu o verbo da vida. Ele conheceu a palavra da vida. Ele conheceu o Cristo crucificado e ressurreto. Por isso, amados irmãos, vejamos o que ele continua a falar. Veja o versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4 ele continua, e aqui nós temos a finalidade. Ele diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Olha que interessante. O que vimos e vimos, isso vos anunciamos. Aqui, então, nós aqui encontramos os destinatários. Nós temos um sujeito oculto e um destinatário oculto. Quem é o sujeito oculto? Apóstolo João. Destinatário oculto, as igrejas da Ásia Menor, com predominância a igreja em Éfeso. Então, observemos que ele diz a finalidade. Qual é a finalidade? Para quê? Para que, olha na sua Bíblia, tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amados irmãos, é tão bonito de ver e perceber que a igreja em Éfeso, ela inicia, o evangelho chega em Éfeso no ano 52. Ok? Quando, numa breve estadia, Paulo fica em Éfeso, e Paulo deixa ali Priscila e Áquila, ele volta no ano 53 e passa 3 anos em Éfeso plantando a igreja. Nesses 3 anos, mais de 300.000 pessoas ouvem o evangelho, há uma grande transformação naquela cidade, milhares de pessoas são convertidas em apenas 3 anos. Há um processo bíblico para isso acontecer. Há um DNA bíblico da multiplicação. Em outro momento eu tratarei disso com os irmãos. Mas o que nós temos que observar, que discípulos fazendo discípulos, e olhem para a missão da Igreja Batista da Liberdade. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos frutíferos e sensíveis ao Espírito Santo. É o que está acontecendo em Éfeso no ano em que Paulo ali chega, no ano 53 até o ano 56, aproximadamente no ano 57. Então Paulo começa aquela igreja com a sua equipe missionária, milhares de pessoas são salvas, há uma grande revolução naquela cidade, o mundo é virado de cabeça para baixo. E aí, queridos irmãos, quando Paulo sai de Éfeso, ele deixa uma advertência à igreja. Preste atenção nisso. Paulo vai dizer à igreja, lá em Atos 20, 29 e 30, ele vai falar o seguinte: lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. O apóstolo Paulo, quando diz essa mensagem à igreja em Éfeso, no ano 57, ele está prevendo aquilo que há de acontecer 28 anos à frente. Ele percebe, ele faz uma leitura, ele faz esse diagnóstico, ele observa o seu ambiente externo, ele observa o que está acontecendo, aquilo que ele tem como experiência missionária, sabendo dos falsos mestres que estão perseguindo, e ele tem discernimento espiritual para perceber o que vai acontecer com a igreja. Amados e queridos irmãos, 28 anos depois, isso começa a acontecer em Éfeso de uma maneira agressiva. Muitos falsos mestres vão saindo dentro da própria igreja. E quando João escreve essa carta à igreja em Éfeso, na região da Ásia Menor, João, ele vai trazer aqui essa ideia exatamente daquilo que Paulo disse 28 anos atrás. E aqui, queridos amados irmãos, o que é importante percebermos e compreendermos é que 33 anos depois da sua organização, quando a igreja recebe a carta de João, ela está lidando com muitas questões relativas ao que Paulo já advertira, e a igreja está tendo vários embates concernente à infiltração.
de falsos mestres na vida da igreja e falsos irmãos. É muito importante percebermos que ao longo de toda a carta, se você olhar rapidinho aí, capítulo 2, versículo 18 da primeira carta de João, João vai falar sobre anticristos. Capítulo 2, 22, ele vai falar de mentirosos. Capítulo 2, 26, e na segunda carta de João, versículo 7, ele vai falar de enganadores. E no capítulo 4, versículo 1, ele vai falar de falsos mestres. Então observem bem, na igreja em Éfeso, 33 anos após a sua organização, olha que interessante, irmãos, a igreja Batista Liberdade tem quantos anos de organização? 36, não é muito diferente, né? É bacana isso. Lá com 33 anos de organização, ela está enfrentando uma tempestade de falsos mestres, vários problemas a igreja está lidando, recebe essa carta de João, e aqui então, meus amados irmãos, o que nós temos que perceber é que esses lobos cruéis que se infiltraram na igreja, estão trazendo um grande prejuízo à igreja. Então João vai corrigir 3 erros. Nós temos aqui que entender que a carta de João é uma carta altamente relevante, porque ele trabalha sobre o triplo erro que destrói qualquer igreja. Preste atenção nisso, anote isso. Há um triplo erro que destrói qualquer igreja. Primeiro erro, doutrinário. Segundo erro, moralidade. Terceiro erro, relacionamentos. Qualquer igreja será destruída se ela não estiver atento a esses ataques de dentro para fora que a corrói e a destrói. Amados irmãos, o primeiro erro, o erro doutrinário, é o erro cristológico. Queridos irmãos, aqui nós temos algo muito importante. A igreja em Éfeso está sendo atacada pelo gnosticismo. O que é o gnosticismo? Ele tem uma influência da filosofia grega, em que dizia que a matéria era inerentemente má, e portanto era necessário que se fizesse a distinção entre o Cristo, o Espírito, e Jesus, o humano. Então, Cristo não é Jesus, Jesus não é o Cristo, mas Jesus, quando foi batizado, sobre ele veio o Espírito de Cristo. O gnosticismo, então, ele trabalhava acerca dessa questão, mostrando que o Cristo desceu sobre Jesus no batismo e o deixou na hora da crucificação. Porque se a matéria é má, Deus é bom, ele não pode habitar naquilo que é mal. Primeiro erro, de cunho cristológico. Depois nós temos o auto-engano moral, que eu falei da moralidade. Observemos, meus amados irmãos, aqui nós temos o ataque do docetismo. Primeiro é o gnosticismo, agora é o docetismo. O docetismo tem a sua relação com a palavra grega doken. Está relacionado à questão da aparência. Jesus, ele não era humano, mas ele tinha aparência de homem, mas não era homem. Percebem a influência também da filosofia? Jesus, na verdade, ele parecia ser humano, mas não era humano. Negavam a sua encarnação. E aqui, queridos irmãos, o ataque do docetismo é tão forte no meio da igreja, porque o docetismo e o gnosticismo, eles caminham juntos. Ou seja, se a matéria é má, e a relação dessas duas questões, se a matéria é má, não importa o que eu faço com o meu corpo, eu posso pecar à vontade. Se a preocupação só é com o espiritual, o material não importa. Então o que eu faço com o meu corpo, isso é aquilo que houve de ameaça dentro da igreja no primeiro século. Não importa o que eu faço com o meu corpo. Não importa se eu tenho uma vida libertina. Não importa se eu sou uma pessoa em que a minha moralidade ela não segue os princípios de Deus. O que eu faço com o meu corpo diz respeito somente a mim. Então, eu vivo como eu quero, porque o corpo é meu. Não há pecado. Nega-se o pecado. O pecado não pode atingir o espírito. E aí nós temos uma outra problemática aqui, que dentro desse contexto que a igreja em Éfeso está atravessando, meus amados irmãos, diz respeito à ideia de um conhecimento restrito, somente àqueles que alcançavam a gnoses, que está dentro do gnosticismo. Somente alguns poderiam alcançar esse conhecimento. Não era dado a todos.
e era exatamente a questão da autoexaltação espiritual, em que as pessoas se achavam melhores do que as outras, se achavam mais espirituais do que as outras, e olhavam o outro de cima para baixo. Eu sou melhor, eu sou mais importante do que você, porque eu tenho mais conhecimento do que você, eu tenho conhecimento que você não tem, então posso fazer o que eu quero fazer, e você não pode alcançar o discernimento, o entendimento que eu tenho, porque eu sou mais sabedor do que você. Então, meus amados irmãos, são 3 áreas muito sérias essas, que a igreja tem que estar atenta. Primeiro, então, a questão doutrinária, a questão da moralidade, a questão dos relacionamentos. Então, essas 3 áreas da vida cristã, nós precisamos estar muito atentos. A questão da doutrina bíblica. Sem uma doutrina correta, naufragaremos nas heresias. A igreja de Deus tem que estar firmada na sã doutrina, nos ensinos de Cristo, dos apóstolos de Cristo. Somente a palavra de Deus é inerrante. A igreja de Deus, ela precisa se desenvolver na piedade cristã, uma vida piedosa. Amados irmãos, uma vida sem uma moral cristocêntrica, caímos em descrédito. Nós precisamos entender acerca dos relacionamentos com os meus irmãos. Sem o relacionamento saudável, ferimos o corpo de Cristo. Então esses 3 problemas estão atacando a igreja em Éfeso e na região da Ásia Menor, e João está tratando isso. João não está brincando com o Evangelho de Deus. Ele vai atacar ferrenhamente os falsos mestres, vai combatê-los, mostrando somente aquilo que diz respeito à mensagem da cruz e a transformação que o Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto traz à vida daquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, amados irmãos, que nós precisamos estar atentos a 3 testes que temos que fazer. Uma igreja sadia, ela sempre fará 3 testes. Quando, nesse tempo de pandemia, nós precisamos sempre estar recorrendo ao teste para saber se pegamos Covid, não é? A gente vai, faz o exame, verifica se está ou não está. O teste é importante, porque se eu faço o teste e constato que estou enfermo, eu preciso tomar os cuidados necessários e o tratamento ser rigoroso. O mesmo tem que acontecer com a igreja. Nós precisamos continuamente fazer o teste doutrinário, o teste moral e o teste espiritual e relacional. Quando João, então, ele escreve à igreja, ele vai trabalhar exatamente isso, e ao longo da sua carta, como os irmãos estão vendo na projeção, os propósitos de João é trabalhar uma genuína comunhão cristã. Por que comunhão cristã? Comunhão cristã é comunhão horizontal e a comunhão vertical. A genuína comunhão cristã. Ele vai tratar a questão da alegria completa. Aquilo que eu disse inicialmente, que Deus não é mesquinho. Deus, Ele nos criou para glorificá-lo e termos prazer nele. E advertir os seus leitores não caírem no pecado. E assim então dar a certeza da vida eterna. Amados e queridos irmãos, essa carta é uma carta preciosíssima para a nossa igreja, para a nossa vida, para o tempo que nós vivemos. Precisamos pensar nisso na nossa vida pessoal. Então investigue a sua vida. Pare e pense nesse tripé. Primeiro, doutrinariamente, como estou? Eu sou uma pessoa que creio na sã doutrina? A minha doutrina é bíblica? Ela é sadia? Primeiramente isso. A doutrina que creio, ela realmente está de acordo com a inerrância das Escrituras? Segundo, convicção de vida piedosa. Eu estou praticando a palavra e praticando a oração. Eu estou tendo comunhão com Deus, comunhão com os meus irmãos, relacionamento com Deus. E terceiro, convicção de relacionamentos sadios, que é a comunhão com os meus irmãos, como já disse. Então, meus amados irmãos, é uma carta que nos ajuda a lidarmos com a situação tão importante no tempo que vivemos. É muito interessante. Observem bem. A igreja em Éfeso é altamente privilegiada, não é? Foi plantada por Paulo e pastoreada por ele por 3 anos. Depois vem Timóteo, fica muitos anos em Éfeso, muitos anos, no mínimo 7 anos, Timóteo pastoreia Éfeso. Depois ela é pastoreada pelo apóstolo João.
E aí não termina aqui. A igreja em Éfeso recebe uma carta do Senhor Jesus. Irmãos, olha que privilégio, que fantástico. O próprio Senhor Jesus manda uma carta à igreja de Éfeso, às igrejas da Ásia Menor. Quando nós olhamos em Apocalipse, capítulo 2, 1 a 7, nós vamos ali observar que no ano 96, entre o ano 81 a 96, de 5 a 10 anos depois, ela recebe uma carta de Jesus. E aí, quando ela recebe essa carta de Jesus, o Senhor Jesus há de elogiá-la pelas boas obras, a perseverança e a firmeza doutrinária. Primeiro teste, ela foi o quê? Aprovado. A igreja em Éfeso, ela foi aprovada no teste doutrinário. Aí, nessa carta que o Senhor Jesus Cristo manda à igreja, ele vai mostrar que ela estava reprovada num ponto. Qual é o ponto de reprovação dela? Abandonaste o teu primeiro amor. Então, o Senhor Jesus vai acusá-la de ter perdido o primeiro amor. E aqui é um ponto importante para nós. Porque se nós estamos tratando nessa carta acerca daquilo que devemos ser como igreja, uma igreja que tenha convicção da vida eterna e o nosso relacionamento, segurança no relacionamento com Deus e seus irmãos, isso tudo tem como essência o amor. Nós precisamos ser uma igreja que ama Deus, ama uns aos outros e ama os perdidos. E a declaração de visão da nossa igreja diz o quê? Uma igreja que ama Deus. Percebem a relação? Então, meus amados irmãos, nós temos que estar atentos ao teste doutrinário, mas também não podemos menosprezar e dar menos importância àquilo que Éfeso foi reprovada. Ela foi reprovada no teste do amor a Deus e do relacionamento entre irmãos, que é o segundo teste e o terceiro teste. A vida piedosa tem a ver com amor a Deus, amo a Deus, amo Deus. E o teste relacional, amo meus irmãos. E ela ficou reprovada nisso. Então, queridos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo escreve, Ele elogia pelas boas obras, Ele elogia pela perseverança, Ele elogia pela firmeza doutrinária, mas Ele acusa a igreja de ter perdido o primeiro amor. Então, o que Ele faz? Em Apocalipse, o Senhor Jesus vai convocar a igreja ao arrependimento e à prática das primeiras obras. E é tão lindo isso, porque quando Ele convoca a igreja ao arrependimento e à prática das primeiras obras, Ele está convocando a igreja para o seu tempo que Paulo está na igreja. Olha só que legal. Quais são as primeiras obras da igreja em Éfeso? Olha para o livro de Atos. Olha lá em Atos 19. Olha para aquilo que Deus fez. Uma igreja que ama Deus, que ama uns aos outros e ama os perdidos. E o que a igreja da liberdade está sendo ensinada? Que nós devemos amar Deus, amar uns aos outros e amar os perdidos. Por isso que precisamos fazer discípulos todos os dias. Por isso vamos estar sendo desafiados, orientados, instruídos a orar por 7 pessoas e anunciar-lhes a palavra de Deus, dando testemunho da sua conversão, apresentando um plano de salvação. E aí ele termina com uma promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa? De partilhar da árvore da vida. Qual é a mensagem de João? A certeza da vida eterna. Está tudo entrelaçado, irmãos. É lindo de ver. E como é precioso sabermos que hoje é essa mensagem para a nossa igreja, para o nosso tempo. Que possamos, como Igreja Batista da Liberdade, nos seus 36 anos de organização, olhando para esse futuro que Deus tem para a igreja, sermos uma igreja que seja aprovada nesses 3 testes. O teste doutrinário, o teste da moralidade, de uma vida piedosa, e o teste relacional, dos relacionamentos e da prática dos 25 mandamentos recíprocos. Então eu quero convidá-lo, feche seus olhos agora, veja como está a sua vida, do que você precisa se arrepender, quais pecados você tem praticado e precisa pedir perdão a Deus, o que você precisa consagrar na sua vida ao Senhor. Como está o seu amor a Deus? Como está o seu amor aos seus irmãos em Cristo? Como está o seu amor aos perdidos?
Somos 200 membros, irmãos. Temos que ir em resgate de nossos irmãos. Temos que consagrar nossa vida ao Senhor e há muito trabalho a fazer. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, estamos em Tua gloriosa presença, Senhor, e queremos, ó Pai, louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo por Tua bendita palavra. Santo Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes podemos, ó Pai, não estar dando a devida atenção à doutrina bíblica. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes podemos não estar tendo uma vida moral de acordo com a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes podemos não estar praticando os 25 mandamentos recíprocos como temos que praticar. Transforma-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Ó Pai, faz de nós uma igreja sadia, faz de nós uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja que cumpre a Tua vontade, vive para o louvor da Tua glória. Pai querido, que possamos viver a Tua palavra dentro de nossas casas, entre nossos irmãos, em nosso local de trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas, de modo que os perdidos sejam atraídos a Cristo e nossos irmãos, ó Pai, possam se fortalecer na Tua palavra e fazer a Sua vontade. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, ó Pai, por Tua grande misericórdia. Obrigado, Deus, porque somos Teu povo e o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém.